Voltando à questão do medo de uma nova invasão islâmica nas consciências europeias, a verdade é que o islamismo é uma religião que possui uma grande vitalidade. O que mais espanta os críticos é que boa parte do crescimento do número de muçulmanos no mundo deve-se ao grande número de conversões. Isso é um fato que poucos querem admitir, preferindo explicar o aumento islâmico pelas altas taxas de natalidade. Eu sou testemunha de que o número de conversões é grande. Praticamente todo final de semana, lá na mesquita, nós ganhávamos novos irmãos, gente que queria se converter. O que causa espanto àqueles que estão de fora é como uma religião tão mal falada e difamada pode ser atraente. A resposta é simples. As pessoas que se converteram tiveram paciência para estudar com profundidade e sinceridade o Islã junto aos muçulmanos e ficaram espantados com o que viram. Uma bela religião que prega a paz e o amor através da submissão ao Deus único. Os inimigos do Islã, que admitem o grande número de conversões, preferem atribuí-lo ao caso de mulheres não muçulmanas que conhecem algum muçulmano pela internet e resolvem se casar para morar no exterior. Não nego que isso exista, mas não se resume a isso. Outros preferem acusar o Islã de ser uma religião que não dificulta o ingresso daquele que deseja sinceramente se converter. Bom, essas pessoas transformam uma atitude saudável e normal em qualquer religião em um defeito. Onde estaria o mal do islamismo ser uma religião simples que abraça todos os seres humanos sem distinção? A verdade é que muitos possuem inveja da perfeição e lógica da religião muçulmana e, assim, tentam a todo custo procurar algum defeito. São essas mesmas pessoas que não perdem uma oportunidade para explorar uma notícia ou fofoca que criminalize ou ridicularize algum país muçulmano ou indivíduo ligado a essa fé. Todos acharam perfeitamente normal os Estados Unidos ferirem a soberania nacional do Paquistão para caçar Osama Bin Laden. Parece que a maioria da população acha justa a vingança e acredita que os fins justificam os meios. Essas mesmas pessoas podem não saber, mas pensam igualzinho os terroristas muçulmanos que eles tanto criticam. É grande a falta de sensibilidade das pessoas para os problemas dos outros. Foi essa mesma falta de sensibilidade que começa durante a infância, que alimentou os sonhos de chacina de um menino tímido chamado Wellington Menezes de Oliveira. Um garoto que repentinamente virou capa de revistas e jornais nacionais e internacionais. Dizem que a chacina nunca será esquecida. Eu não acredito nisso. O Brasil sempre foi um país de chacina. Assassinatos políticos e esquadrões da morte. A maioria não vira notícia. Não somos um povo pacífico, nós os brasileiros. Eu observo nas crianças das minhas turmas na escola e também nas ruas um comportamento bastante agressivo e uma falta de respeito que é contagiante. Quando nós constatamos esse quadro, a primeira coisa que nós queremos fazer é buscar culpados. Mas, como disse anteriormente, o maior culpado é toda a sociedade, toda a sociedade, toda a sociedade. Aqueles que se omitem e se calam também são culpados. Uma revolução moral e de costumes pode soar conservador, e realmente é.
mas não consigo pensar em nenhuma outra solução séria. Muitos poderiam me acusar de fascista por estar defendendo esse caminho, mas esses rótulos não me assustam. Não podemos ter medo de proclamar nossas ideias. A melhor maneira de se combater o mal é as pessoas se conscientizando de que não devem praticar o mal. É muito simplório, mas é real, é verdade. A grande dificuldade, entretanto, encontra-se na execução da ideia. É quase impossível forçarmos uma revolução moral de costumes. Talvez a única solução, já tentada pelos regimes comunistas e fascistas, seja a utilização da propaganda, ou em termos mais contemporâneos, do marketing. Os mesmos marqueteiros que conseguem seduzir a população para comprar carro, bebida e celular, poderiam encontrar uma maneira de seduzir a população com uma nova forma de vivermos em sociedade. Não ignoro que isso já é feito. Existem muitos comerciais na televisão que buscam conscientizar a população para atitudes positivas. Mas se esse esforço não envolver toda a produção cultural do país, será um esforço em vão. A revolução de costumes só virá através de uma revolução cultural que envolva todos os setores da sociedade. Sei que isso soa bastante comunista ou fascista, mas no momento não consigo imaginar outra coisa melhor. Por outro lado, olhando para o passado islâmico em busca de exemplos, não consigo encontrar nada melhor do que a história do profeta Muhammad, paz e bênçãos de Deus estejam sobre ele. Um homem que, pelo seu exemplo moral, conseguiu unificar todas as tribos árabes sob a bandeira de um Deus único, acabando com costumes tribais nocivos e com guerras fratricidas. O exemplo deixado por ele deve ser o nosso verdadeiro guia na resolução de todos os nossos problemas. Isso não implica dizer que a solução para o Brasil, essa fábrica de assassinos, é que todos se convertam ao Islã. É muito mais profundo que isso. Uma verdadeira conversão ao islamismo é precedida por uma profunda mudança de ideias e costumes, e não o contrário. Os regimes totalitários sempre contaram com um Estado centralizado e forte para promover mudanças que deveriam partir de dentro de cada um. O profeta Muhammad, a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, não estava amparado por um Estado forte. Além do amparo divino, ele era um homem que ensinava pelas suas atitudes. Diferente de muitos que apenas cobram para que os outros façam, o nosso profeta era o primeiro a fazer o que ele cobrava depois, sem contar com a sua extrema coerência e misericórdia com toda criatura viva. Era isso que encantava os árabes. Não sei como o povo brasileiro reagiria a uma conversão em massa ao Islã. Talvez não reagissem exatamente como na Europa, mas certamente as acusações contra a minha religião aumentariam. Em primeiro lugar, o número de frequentadores de praias, bordéis, consumidores de bebidas alcoólicas e adúlteros diminuiria assustadoramente. É certo que aqueles que lucram com vício fariam estardalhaço e talvez até procurassem acusar os muçulmanos falsamente de algum crime ou então ridicularizá-los na mídia, como fizeram durante anos com os evangélicos. Provavelmente, como o povo brasileiro é cordial, haveria uma campanha em massa de desmoralização dos muçulmanos através do humor. Uma campanha em massa que nem seria notada, já que seria
camuflada por uma tintura humorística. Os muçulmanos deveriam permanecer firmes e reagir à altura contra esse tipo de provocação, sempre respondendo na calma e na educação. Talvez o caso do Wellington tenha sido um grande laboratório, onde pudemos observar o nível de islamofobia dos brasileiros. O que ficou claro é que as pessoas ainda são muito ignorantes. E certamente não é falta de interesse do povo, pois eu observo diariamente nas ruas como as pessoas me param para perguntar sobre a minha religião. Tanto eu quanto a minha esposa já fomos parados diversas vezes na rua para falarmos sobre o Islã. E não foram poucos os que pediram para mim um exemplar do Alcorão. Eu nunca vi a Rede Globo de televisão fazer uma reportagem séria sobre o Islã, ou então uma novela que o retratasse seriamente. Parece que a Globo só respeita o espiritismo de Allan Kardec, pois essa é uma religião que sempre vi bem caracterizada em novelas, em filmes. Para dizer a verdade, parece que a Globo faz uma campanha nacional pela promoção do kardecismo, e isso num país que oficialmente é de maioria católica.